nosso coração e que sejamos, Pai amado, abençoados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Glória a Deus. Você que nos acompanha aí em nossas redes sociais, quero pedir, compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder e vai ser uma grande bênção. Bem, irmãos, quando nós falamos sobre espera confiante, eu disse que quando a gente ouve o testemunho de alguém é muito impactante, é muito edificante para nós. Ouvir que alguém foi abençoado, que alguém conseguiu alcançar aquilo que tanto esperava, que tanto buscava. E nós sempre temos, na nossa vida, áreas em que nós esperamos. E a Bíblia, ela vai dizer para nós, nos salmos anteriores, Salmo 38, Salmo 39, Davi, ele esperava em oração. Ele esperava em Deus por meio da oração, ele enfrentava crises na sua caminhada. Então, nos salmos anteriores, vai falar de uma espera que Davi teve. Situações que envolviam pecado na sua vida, tantas situações que Davi passou. Mas, quando nós chegamos no Salmo 40, ele é um testemunho. Ele é um testemunho que Davi está contando. Por isso que ele já começa dizendo, esperei. Então, esse verbo está já nesse tempo que fala de alguém que já viveu uma situação. Amém, meus irmãos? Então, ele não está dizendo, vou esperar. Não, ele está dizendo, esperei. E ele diz assim, esperei confiantemente no Senhor. Davi, ele está nos ensinando a forma correta de esperar. Esperar em Deus, ou esperar por Deus. Outras traduções vão falar, esperei com paciência no Senhor. A nossa espera, quem confia, tem paciência para esperar. Amém, meus irmãos? Existe uma outra tradução que vai dizer isso. Esperei com paciência. Esperar com paciência, ser paciente. Paciência, meus irmãos, é a ciência da paz. Paciência fala dessa verdade para nós. Se eu espero em Deus, se eu espero de forma confiante, então eu vou saber que aquilo que eu vou alcançar não é por causa simplesmente da minha fé, mas por causa de uma espera, que é uma espera confiante e confiante em Deus. Então, não é simplesmente a minha fé que vai fazer alguma coisa, mas a minha fé quando direcionada para a fonte correta. Tem muita gente que tem fé em um monte de outras coisas e nada a ver. A nossa fé, ela precisa ser direcionada à pessoa certa, à pessoa de Jesus. Amém, meus irmãos? Bom, então Davi, ele vai contar esse testemunho, e nós vamos perceber aqui, qual foi o resultado dessa espera confiante de Davi? O que ele colheu como benefício de saber esperar? Então, a gente costuma ouvir uma frase aí que as pessoas dizem assim, você não perde por esperar. Às vezes essa frase ela vem num outro contexto, num outro sentido, mas você não perde por esperar, é uma realidade. Se a gente espera da forma correta, a gente não vai perder por esperar. Bom, então vamos pensar aqui, o que essa espera resultou na vida de Davi. Primeiramente, diga comigo, Deus se inclinou e ouviu Davi. Gente, quem espera precisa ter essa compreensão. Deus vai se inclinar e Deus vai ouvir. Amém, gente? Quem está aqui recebe? Quem está aí assistindo a gente pela internet, gente, quem espera vai ter esse resultado. Deus se inclina e Deus ouve. Gente, Davi está dizendo aqui no versículo 1, esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando? Quando clamei por socorro. Meus irmãos, quem clama por socorro, quando você escuta a palavra socorro, você se lembra de quem? Pode falar, gente, mesmo com máscara. Bombeiro, sim ou não, gente? Socorro. Então, quem está gritando, por exemplo, a gente se lembra aí, nos filmes, nos desenhos, que tem alguém gritando por socorro, aí, de repente, alguém pega aquele carro de emergência e sai fazendo barulho. Por quê? O grito de socorro é um grito emergencial, sim ou não, gente? É emergencial. Eu me lembro de alguns apertos que eu já passei na vida, e vem o grito de socorro. Imagina alguém que está se afogando. Imagina alguém que está ali em um contexto, em águas, e ele perde o controle, ele perde o pé, e ele começa a engolir água, ele começa a passar aperto, tudo que ele precisa é de um socorro. E se o socorro demorar a chegar,
ele certamente ali vai ficar numa situação muito complicada. Então Davi está dizendo que quando ele clamou por socorro, quando ele estava com urgência, ele está dizendo para nós que Deus então, ele o ouviu. Deus se inclinou. O Salmo 113, a gente não vai abrir, mas você pode anotar, Salmo 113, versículo 5, é tão rico, gente, que ele vai dizer assim para nós: quem há semelhante ao Senhor? Nosso Deus, cujo trono está nas alturas. Gente, Deus tem o trono nas alturas, Ele tem uma visão privilegiada de tudo que acontece na minha vida e na sua vida. Amém? A gente pode pensar que, porque Deus ele tem o seu trono nas alturas, Ele está distante do homem, Ele está distante de mim e de você, mas isso não é verdade, porque o mesmo Deus que está sentado no trono, o Salmo 113 vai dizer isso para nós, Ele se inclina para ver o que se passa sobre a terra. Olha que maravilhoso isso, gente. Então, Davi, ele experimentou essa verdade, porque ele está dizendo, eu esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou e me ouviu. Ele me deu atenção, ele se voltou para a minha causa, ele se voltou para a minha situação. Então, Davi ele está nos dizendo, o primeiro benefício que ele vai colher por ter uma espera confiante, é que Deus se inclina e Deus o ouve. Quem quer ser ouvido por Deus? Quem quer imaginar essa cena de um Deus se inclinando do céu para dar aquela observada, deixa eu ver como é que está no Bar Jardim da Glória, deixa eu ver como é que está ali no Vila Esportiva, deixa eu ver como é que está em Vespasiano. Amém, meus irmãos? Deus se inclina. Mas o que mais Davi, ele colhe como um benefício? A palavra vai dizer assim no versículo 2, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Gente, diga comigo assim, Deus, além de se inclinar e de ouvir Davi, diga, Deus o livrou, o firmou e o alegrou. Gente, eu acho lindo esses verbos. Quando eu leio algum texto, eu presto muita atenção no tempo dos verbos, como que a situação se apresenta. Porque quando você lê um versículo como esse, Davi está contando testemunho, ele está dizendo, gente, eu esperei de maneira confiante. Eu digo a você, meu irmão, minha irmã, que espere em Deus, espere de forma confiante. Porque Deus se inclina, Deus ouve e Deus faz mais. O texto diz, e Davi está dizendo aqui, Ele me tirou de um poço de perdição. Quando Deus ele escuta a nossa oração, nós podemos estar perdidos, nós podemos estar no lamaçal, mas Ele é poderoso para nos arrancar daquele lugar. Há pessoas que pensam assim, eu estou muito sujo de lama, Deus não vai me ouvir. Há pessoas que pensam, olha, eu estou tão perdido, que Deus não vai querer um perdido igual eu. Meus irmãos, Jesus disse assim, eu vim para quem está doente. Sabe? Você pode estar nos assistindo, não sei de onde, sabe? Qual lugar você está. De repente você está assim, eu estou perdidaço, sabe, minha vida está uma bagunça. Mas está aqui o testemunho de Davi dizendo, quando eu clamei por socorro, Deus me tirou do tremedal de lama. Dá para imaginar o que é um tremedal de lama, gente? Deve ser muita lama, é uma situação, sabe, muito complicada, lama é escorregadia. Então alguém está vivendo uma vida insegura, alguém está vivendo uma vida, sabe, sem firmeza. Lama é escorregadia. Quando a gente cresce, a gente quer evitar algumas coisas que para as crianças é brinquedo. Sim ou não, gente? Quem já brincou na lama? Mas depois que você cresceu, você quis brincar com lama? Não. Você já olha assim e fala, não, sujou meu sapato, eu não quero. Por quê? Para criança, a lama é brinquedo, é brincadeira, é diversão. Mas quando a gente cresce, a gente não quer se sujar. A gente olha para a lama e fala, não, isso é sujeira. Você passa ali, você lavou o carro e você não quer passar numa poça de lama. Mas aqui o salmista está dizendo, olha, Ele me tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Queridos, Deus, Ele é poderoso para nos tirar de situações de perdição, de confusão. Ele é poderoso para nos arrancar desse lugar. Talvez você diz, olha, essa é a realidade do meu filho, essa é a realidade ali na minha casa. E Deus é poderoso para ouvir a sua oração e também tirar essas pessoas que você tanto ama de um tremedal de lama, de um poço de perdição, de situações complicadas. Agora, Deus ele não apenas nos tira de um lugar de risco, como Ele nos coloca em um lugar de segurança. O salmista vai dizer para nós assim, além dele ter me tirado desse lugar ruim, Ele me firmou os passos.
Ele me colocou e colocou os meus pés sobre uma rocha. Gente, tem diferença de lama para rocha? Com certeza. Se alguém está ali escorregando na lama, aquela situação, não para em pé de jeito nenhum, mas de repente ele é colocado sobre uma rocha inabalável. Quem sabe o seu casamento está vivendo tão escorregadio, tão vulnerável, mas quando você espera confiante em Deus, Ele é poderoso para te colocar sobre uma rocha, e essa rocha é inabalável. O texto está dizendo para nós que esse salmista, ele foi tirado desse lugar, mas ele foi colocado em um outro lugar. E quando fala aqui de pés firmados, há uma outra tradução que vai dizer que ele foi orientado a partir dali pelo Senhor. Então, o salmista está contando, está dizendo, olha, eu esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou, ele me ouviu, ele me tirou do lamaçal, ele me tirou da perdição, ele me tirou da confusão. Ele me colocou sobre uma rocha e ele firmou os meus passos. Mas o que mais ele fez por ele? O versículo 3 vai dizer: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Amém, gente? Deus deu ao salmista canções, hinos de louvor. Sabe, a transformação de Deus, ela é tremenda na nossa vida. Deus nos tira desse lugar de risco, Deus nos tira da perdição, Deus nos tira do lamaçal, Deus nos coloca sob um lugar de firmeza, mas Deus coloca, Ele muda a nossa forma de expressar, Ele muda aquilo que sai dos nossos lábios. Sabe, há muitas pessoas que não conseguem ter uma espera confiante, porque cede os seus lábios à murmuração, à reclamação, mas no momento em que ela é visitada pelo Senhor, o que acontece? Ele começa a abrir os lábios para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor. Tiago lá na frente vai dizer assim: está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Deus é poderoso para fazer com que as suas orações resultem em hinos de louvor a Deus. Louvado seja o nome dele. Onde há uma oração, um clamor desesperado, Deus visita e Ele te dá cânticos de louvor. Sabe, às vezes a gente se pega cantando. Quem já se pegou assim, gente? Você fala, ainda bem que tem ninguém aqui para filmar, porque estou cantando para Deus. Só eu e Ele. Meus irmãos, muitas vezes, Deus nos dá cânticos em noites difíceis. Você começa a orar ali, de repente Deus começa a te dar, sabe, cânticos espontâneos, e você começa a adorar Ele com a sua alma, com tanta intensidade. Davi está dizendo, Ele colocou nos meus lábios um novo cântico. Quem sabe a gente tem sido tão repetitivo e Deus fala, eu quero um cântico novo. Eu quero algo novo. Sabe, chega de repetição, eu quero uma coisa que brote de dentro de você. Sabe, eu quero que nas noites escuras da vida, nas dificuldades, você comece a me adorar, sabe, com algo novo, com algo que surge. E meus queridos, as melhores canções vão surgir nas noites mais desesperadoras, nos gritos de socorro. Quantas situações a gente enfrenta na nossa caminhada, e é muito interessante que é Deus quem coloca esse cântico nos nossos lábios. É Deus. O texto está dizendo para nós, Ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Sabe, não se admire se de repente você começar a abrir os lábios e começar a fluir alguma coisa nova. Você fala, gente, quem que é o compositor? É o céu quem compôs e colocou na minha boca. Às vezes na hora da luta, da dificuldade, só sai coisa ruim. E de repente as pessoas começam a te ver cantando. Vai falar, é porque está tudo certo? Fala, olha, não está tudo do jeito que eu queria não, mas eu já estou cantando aqui pela fé, porque as coisas estão acontecendo. Sabe, a gente precisa deixar que Deus, que os nossos lábios fluam a música do céu. Aquilo que nasce em Deus. Então eu disse aqui que Davi, ele conta um testemunho de um Deus que se inclinou para ele, que o ouviu, um Deus que o livrou, um Deus que o firmou, um Deus que o alegrou. Amém, meus irmãos? Mas o que mais a gente percebe aqui nesse testemunho de Davi? Diga comigo assim, ele fez da sua história um testemunho. Você pode levantar sua mão e dizer, Deus pode fazer da minha história um lindo testemunho. Você crê nisso? Olha o que diz o final do versículo 3. Diz assim, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Deus é poderoso para fazer da minha história, da sua história, um lindo testemunho para a glória dele.
Davi, ele olha para a sua história e ele diz assim, eu sei que eu estou vivendo, não é à toa. Eu sei que vai ter gente que vai olhar para a minha vida, para a minha história, eles vão ver a minha história, e o resultado de ver a minha história é que eles vão temer o Deus de Israel. Eles vão passar a confiar em Deus. Queridos, muitas vezes aquilo que a gente passa na vida, os nossos testemunhos, eles são para edificar outras pessoas. As nossas noites de grito de socorro, as situações difíceis que nós enfrentamos na caminhada, é porque muitos, não são poucos, muitos verão. É para as pessoas verem. É para as pessoas verem. E através daquilo que Deus fez na nossa vida, isso gera confiança nelas. Isso gera confiança no Deus que fez na nossa vida e pode fazer na vida delas. Isso gera temor nas pessoas. Quantas pessoas, ao olharem para a história de alguém, dizem assim, como assim? Como isso aconteceu com essa pessoa? Como ela venceu essa luta? Como ela superou essa situação? As marcas que nós temos na nossa vida, as cicatrizes, elas dão para nós autoridade sobre determinadas áreas. Jesus, quando ele se apresenta aos seus discípulos, ele tinha as marcas dos cravos nas suas mãos. Ele tinha essa autoridade. Paulo, quando ele diz, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Aquilo que eu e você vivemos, querido, dá para nós autoridade. Davi, ele tinha convicção de que a sua história chamaria a atenção de muita gente. Ele sabia que a sua história tinha a ver com Deus alcançar muitas pessoas que passariam a confiar nele por causa daquilo que ele tinha operado na vida do seu servo. Isso é tremendo, irmãos, quando a gente entende que nós não somos uma ilha, de que as coisas não têm um fim em nós mesmos. Não, quando a gente pensa que tipo assim, o que eu estou vivendo é só eu e Deus. Não, nós não somos uma ilha. Deus pode usar de uma história na nossa vida para impactar alguém em lugares que a gente nem imagina. Um culto como esse, a gente não tem noção de onde ele pode chegar. Então não é sobre nós, irmãos, é sobre Deus. É sobre a gente entender que a gente é apenas um canal aí nessa caminhada e Deus pode fazer o que Ele quiser. Hoje nós estamos falando sobre Davi, nós estamos contando o testemunho de Davi e a gente está se alegrando e a gente está tendo a nossa fé fortalecida porque Davi viveu essa realidade. Ele está dizendo, gente, vale a pena esperar em Deus, porque eu esperei confiantemente e Ele se inclinou para mim, Ele me ouviu. A minha mensagem chegou, deu 2 pontinhos, ficou azul e Ele me retornou. Sabe, Deus vê, Deus se inclina, Deus nos tira daquilo que nós precisamos ser tirado, Deus nos coloca no lugar onde nós precisamos ser colocados, Deus muda o nosso linguajar, Deus muda o que sai da nossa boca, hinos de louvor, glória ao nome do Senhor, bênção, sabe? Mas a Bíblia diz que tudo isso, tem gente olhando e dizendo, olha o que Deus está fazendo, olha o mover de Deus na vida dessa pessoa. E aí ele vai dizer, no versículo 4, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Quando a gente pensa em tantos homens das Escrituras que passaram por situações como essa, homens que tiveram que esperar, homens que entenderam a realidade da espera. Abraão é um grande exemplo de alguém que esperou. Um homem que ele baseia a sua espera no caráter de Deus. Porque ele diz assim, ele sabia que Deus era poderoso para chamar à existência as coisas que não existiam como se já existissem. Ele sabia que Deus era poderoso até mesmo para trazer vida a alguém que tivesse morrido. Quando Abraão ele tem uma promessa e demora muitos anos ali para aquele filho chegar, mas ele sabia, por meio de Isaac será chamada a tua descendência. E os anos estão passando, as coisas não acontecem, mas quando acontece, Deus diz para ele, Abraão, traga aqui no Monte Moriá, entrega o seu filho, entrega o seu Isaac. A confiança de Abraão era a seguinte, bom, se Deus tem uma promessa para a minha vida, e a promessa vai se cumprir por meio de Isaac, então das duas uma, se Deus permitir que eu o sacrifique, Deus vai ressuscitá-lo, porque a promessa vai se cumprir através de Isaac vivo. A questão é, quando Abraão creu dessa forma, Abraão não havia menção de ressurreição ainda nessa época. Os relatos de ressurreição na Bíblia vieram após esse momento. Então, na época que Abraão creu dessa forma, ele creu pensando assim, Deus pode fazer o inédito acontecer. Entendi isso, meus irmãos? A gente pode basear a nossa fé
e dizer, Deus, assim como o Senhor fez na vida do personagem tal, faz na minha também. Mas a gente pode também dizer, Deus, eu não vi aqui isso fazendo na vida de ninguém, não. Mas também não acho que é errado eu pedir isso para o Senhor, não. Faz na minha vida, Senhor. O Senhor pode fazer o inédito. O Senhor pode fazer alguma coisa que eu nunca vi acontecer, mas o Senhor tem poder para fazer. Então, quando nós olhamos para essa realidade, Davi está dizendo assim, feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. E não pende para os arrogantes. O que é o arrogante? O arrogante é aquele que não tem um olhar humilde. É aquele que olha de cima para baixo. É aquele que olha dessa forma. Mas aquele que é humilde, que põe a confiança em Deus, ele reconhece a sua incapacidade. Ele reconhece a sua dependência de Deus e ele diz, Senhor, se o Senhor não fizer, eu estou perdido. É por isso que ele usa esse termo aqui. E aí o versículo 5 ele vai dizer, são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado. E também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Davi vai falar aqui sobre as muitas maravilhas de Deus. O termo maravilha, nas Escrituras, está sempre ligado a algo que é sobrenatural. O termo maravilha está ligado àquilo que é sobrenatural, aquilo que só Deus pode fazer. Então, Davi está dizendo, são muitas, Senhor, as tuas maravilhas. Gente, Deus é Deus, não existe outro igual a Ele. Todas as religiões, filosofias, enfim, elas têm aí uma ideia, elas seguem algo, mas só a fé cristã pode dizer, o meu Jesus, ele venceu a morte, ele vive e reina para todo sempre. Ele opera milagres e maravilhas. Nós cremos em milagres, meus irmãos. Não cessou. Nós cremos porque Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje será para sempre. Então, a gente crê nessa realidade. E é por isso que o texto está dizendo para nós, são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado. E aí o versículo 5, aliás, esse versículo ainda continua dizendo, eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Fique de pé, então, no seu lugar. Ele termina aqui o versículo 5 dizendo, são mais do que se pode contar. Irmãos, é muito interessante que se a gente começar a contar as lutas e os problemas, chega uma hora que a gente para de contar. Não é verdade, gente? Por mais que são muitas e tal, mas aqui Davi está dizendo que aquilo que Deus faz, ele queria anunciar, mas ele está dizendo, eles são muito numerosos, eu não consigo contar tudo, porque é muito grande o que o Senhor faz. Quando a gente para de olhar para os problemas, para as dificuldades, e a gente começa a olhar para aquilo que Deus está fazendo, então a nossa visão muda. Então a gente começa a ter uma outra compreensão. Existe uma musiquinha antiga que dizia, conta quantas bênçãos são, recebidas da divina mão. Uma a uma, diz eu de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Se a gente começar a pensar tanta bondade, tanta fidelidade de Deus na nossa vida, mas a gente precisa ter essa compreensão. A nossa espera precisa ser confiante. Imagine alguém que espera, mas não confia. Complicado, né? O que você está esperando? Ah, estou esperando, mas não vai vir, não. Imagine, que tem mais estranho, mais incoerente. Estou esperando, mas não vem, não. Estou aqui por estar. Mas não pode ser assim. Quem espera confiante, espera olhando para uma direção. Se você está em um ponto, esperando um ônibus, você olha para a direção que o ônibus vem. Imagina o pai do filho pródigo, certamente ele esperou durante muitos anos. Ele respeitou a vontade do filho, que foi sair de casa, pedir herança antecipada, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas quando o filho aponta de lá chegando, o pai não fica esperando na varanda, dizendo assim, vou esperar ele vir até aqui, para a gente bater aquele papo, né, para ver o que está acontecendo, se desobediente. Não, a Bíblia diz que o pai, ele vai ao encontro do filho correndo. Imagina que cena, um pai possivelmente já idoso. As roupas naquela época não eram roupas como a gente tem hoje, né? Calças que nos permite fazer movimentos mais rápidos, eram como se fossem vestidos, né? E um pai que tem que correr e tem que levantar aquela roupa, porque senão ele tropeça, ele podia cair, mas ele corre, abraça, beija o filho. Por quê? Porque ele alimentava uma espera confiante. Um dia meu filho volta. Um dia ele volta. Vai chegar sujo talvez, machucado, mas ele volta. E eu vou recebê-lo com amor,
com um abraço. A nossa espera precisa ser confiante. Amém, meus irmãos? Coloca a sua Bíblia no banco para a gente adorar o Senhor e então orarmos. Feche os seus olhos no seu lugar enquanto a gente vai aqui adorar o Senhor com essa canção. A nossa espera tem que ser confiante. Meu irmão, não abra mão da confiança. Não abra mão de continuar olhando para Deus, de continuar olhando para aquele que é a nossa fonte, em quem nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança. Entenda isso. Espere de maneira confiante. Não espere desinteressado. Não espere de forma assim... Gere expectativa no seu coração. Há pessoas que pregam, às vezes, algo assim como um pessimismo, dizendo, olha, se você não quer se frustrar, é só não alimentar a expectativa. Agora, a gente fé cristã, a gente tem que alimentar a expectativa, amém, meus irmãos? Tem que alimentar. Imagina a gente viver uma vida assim, eu não posso alimentar a expectativa porque eu tenho medo de me frustrar. Vamos ter que correr o risco. Vamos ter que correr o risco de descer do nosso barco de segurança se a gente quer ter experiência de andar sobre as águas. Vamos ter que correr o risco. Fé é isso. Se a gente pudesse tocar, não seria fé. Se a gente pudesse já ter, não, eu sei que isso aqui já está garantido. Fé é fé. Fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a convicção daquilo que a gente ainda não pode ver. Então vamos adorar o Senhor. Faça isso em nome de Jesus. Pode erguer as suas mãos e dizer: Deus é por nós. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Espere dessa forma, fazendo isso. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Cante a Ele. Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Queridos, nada há de abalar a nossa confiança em Deus. O pastor Zezé abriu aqui a celebração e fazendo essa menção. Nossa cidade, até o dia de hoje, não tinha nenhum caso confirmado do Covid, mas hoje nós recebemos a notícia de que já tem alguns casos. Nada abala a nossa confiança em Deus. Sabe, nós sabíamos que a qualquer momento isso poderia acontecer. Como um time que talvez está ganhando todas as partidas, de repente vai perder mesmo um dia. Mas às vezes, o fato de diagnóstico como esse, ou o fato de um time perder uma partida, não quer dizer que as coisas estão todas perdidas.
Nós confiamos que Deus, Ele vai continuar guardando a nossa vida, guardando a nossa cidade. E essas pessoas que estão infectadas, nós ministramos sobre elas agora a cura sobre elas, a restauração. Que essas casas sejam preservadas. As pessoas com quem essas pessoas que estão infectadas convivem, que o Senhor preserve essas famílias, preserve a vizinhança, preserve a nossa cidade. E queremos declarar em nome de Jesus, nada vai abalar nossa fé, nada vai abalar nossa confiança. A nossa espera é confiante, a espera por aquilo que o Senhor já está fazendo. O Senhor é poderoso para nos tirar dessa situação. O Senhor é poderoso para fazer com que a gente volte à estabilidade, para que a gente volte a viver dias melhores. Cremos nessa realidade. Cremos que cânticos estão sendo colocados em nossos lábios e nós vamos cantar ao Senhor, e nós vamos adorar o Senhor. Nós viveremos uma nova realidade com cânticos novos em nossos lábios, e muitos verão, temerão e confiarão ainda mais no Senhor. Ele é poderoso. Sim, Deus, nós declaramos em fé essa realidade. Confiamos em Ti, Senhor, e esperamos sempre no Senhor. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Oh Deus, o Senhor não pede controle de nada. Por isso, Pai amado, continue cuidando de cada pessoa que nessa hora talvez está apavorada, está com medo. Meu Deus, traz coragem. Visite, Pai, essa pessoa que agora está, Deus amado, sofrendo por um problema de saúde. Meu Deus, eu oro agora para que este irmão, essa irmã, oh meu Deus, seja visitado com o poder do Senhor agora, Pai. Oh Pai, em nome de Jesus, traz cura. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, traz alívio. Senhor, em nome de Jesus, mandamos embora na autoridade que há no nome de Jesus toda enfermidade agora, todo mal-estar, que bata em retirado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Pai, vem o poder de cura agora, vem o poder de cura agora. Abra os céus sobre essa família, abra os céus sobre este lar, libera a unção de cura agora, Pai. Oh, pelo poder que é no nome de Jesus, em nome de Jesus não seremos abalados. Oh, Senhor, o nome do Senhor é poderoso, o nome do Senhor é poderoso, o nome do Senhor é poderoso. Isso, querido, deixa fluir um novo cântico nessa noite, deixa fluir um cântico de vitória dos lábios, um cântico de vitória. O nosso Deus é mais forte, Ele pode tudo, Ele pode tudo, Ele pode tudo, Ele pode tudo. Creia nessa verdade. Xarabacanda lava xarabá, lavacai, leva lava súbia. É o Senhor, é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Querido, você que está na sua casa e quer entregar sua vida a Jesus, manda uma mensagem para nós, queremos te abençoar, queremos orar pela sua vida, está aparecendo aí os nossos telefones, então manda uma mensagem, liga para nós, queremos te atender, queremos orar por você, em nome de Jesus. E você que está aqui, se alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus, procure a gente agora no final do culto, a gente quer orar de forma específica por você. Talvez você estava afastado, quer voltar hoje, nos procure aqui, em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe sua vida poderosamente, continue tendo uma semana abençoada, continue esperando e confiando nele, em nome de Jesus. Vá na graça e na paz, em nome de Jesus. Glória a Deus! Daqui a pouco a gente começa um novo culto. Fé!